Ele perdeu a visão em um terrível acidente, mas algo inesperado estava prestes a transformar completamente a sua vida. Uma simples voz foi o suficiente para despertar lembranças profundas que jamais deveriam ter sido esquecidas. E antes de continuar essa história emocionante, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Aproveita também e já se inscreve no canal, porque aqui você encontra histórias que tocam o coração. O sol de dezembro castigava impiedosamente as ruas de São Paulo quando Miguel Santana, aos 22 anos, corria pela Avenida Paulista com o coração aos saltos. Tinha acabado de sair da entrevista de emprego dos sonhos, uma vaga na melhor empresa de arquitetura da cidade, e queria compartilhar a boa nova com alguém especial. Seus passos apressados o levavam em direção ao pequeno café onde Helena trabalhava como garçonete, aquele lugar aconchegante onde se conheceram 3 meses antes e onde ela o conquistara não apenas com sua beleza radiante, mas principalmente com aquela voz melodiosa que o fazia esquecer do mundo ao redor. Helena tinha uma voz única, doce como mel silvestre, mas com uma força interior que transparecia em cada palavra. Quando ela ria, era como se pequenos sinos dourados tocassem ao vento. Quando falava sério, havia uma profundidade que revelava uma alma muito mais madura do que seus 19 anos sugeriam. Miguel se apaixonara perdidamente por essa jovem de olhos castanhos e cabelos ondulados que chegará do interior para estudar literatura na universidade. Naquela tarde fatídica, enquanto atravessava a rua correndo para alcançar o café antes que Helena saísse do trabalho, Miguel não viu o caminhão que vinha em alta velocidade. O motorista, distraído com o celular, também não o viu. O impacto foi devastador. O som do freio rangendo no asfalto, o barulho metálico da colisão, os gritos de horror dos transeuntes, tudo se misturou num pesadelo que mudaria sua vida para sempre. Miguel foi arremessado metros à frente, sua cabeça batendo violentamente no meio-fio. Quando acordou no hospital 3 dias depois, cercado pelo cheiro característico de desinfetante e pelo murmúrio constante dos equipamentos médicos, Miguel sabia instintivamente que algo estava terrivelmente errado. Tentou abrir os olhos, mas não via nada além de uma escuridão absoluta e assustadora. As vozes ao seu redor pareciam distantes, como se viessem de um túnel profundo. Foi então que ouviu a voz do médico explicando aos seus pais que o traumatismo craniano havia danificado irreversivelmente seu nervo óptico. Ele nunca mais enxergaria. A primeira voz que Miguel reconheceu claramente foi a de Helena. Ela estava ali, segurando sua mão, chorando baixinho enquanto sussurrava palavras de encorajamento. "Eu vou ficar com você, Miguel. Vamos enfrentar isso juntos", dizia ela, sua voz tremula de emoção. Mas Miguel, mergulhado em uma depressão profunda e amarga, não conseguia aceitar que a jovem que amava desperdiçasse sua vida cuidando de um deficiente visual. Entre lágrimas de dor e autopiedade, ele fez a escolha mais difícil de sua vida. Pediu para ela ir embora e nunca mais voltar. "Você merece alguém inteiro, Helena. Alguém que possa te ver sorrir, que possa caminhar contigo sem ser um fardo." Helena implorou, tentou fazê-lo entender que o amava independentemente de sua condição, mas Miguel estava decidido. Com o coração partido, ela respeitou sua decisão e saiu de sua vida, levando consigo apenas a promessa de que sempre o amaria. Nos dias seguintes, Miguel mergulhou ainda mais fundo em sua tristeza, mas uma coisa permanecia vívida em sua memória: o som da voz de Helena, cada entonação, cada riso, cada suspiro. Era como se sua mente tivesse gravado em alta definição todas as nuances daquela voz que tanto amara. Os meses de reabilitação foram longos e dolorosos. Miguel teve que reaprender a fazer praticamente tudo: caminhar com segurança, usar a bengala, ler em braille, cozinhar sem se queimar. Seus pais foram incansáveis no apoio, mas ele sentia uma solidão profunda que parecia não ter fim. Durante as noites insones, quando o silêncio da madrugada pesava sobre seus ombros, Miguel se pegava lembrando da voz de Helena, imaginando como seria ouvi-la novamente, como seria ter mais uma conversa com a mulher que continuava sendo seu grande amor, mesmo na distância. 2 anos depois do acidente, com a ajuda de um terapeuta especializado e do apoio incondicional da família, Miguel conseguiu retomar alguns fragmentos de sua vida anterior. Concluiu o curso de arquitetura adaptando-se às novas circunstâncias, aprendeu a usar softwares específicos para deficientes visuais e, surpreendentemente, descobriu que sua percepção espacial havia se aguçado de forma extraordinária. Sua audição também se tornará mais apurada, permitindo-lhe captar detalhes sonoros que antes passavam despercebidos. Era como se seus outros sentidos tivessem se expandido para compensar a perda da visão,
e isso o ajudava tanto profissionalmente quanto no dia a dia. 5 anos haviam se passado desde o acidente. Miguel, agora com 27 anos, havia conseguido construir uma nova vida. Trabalhava como consultor especializado em acessibilidade arquitetônica, uma área que descobrira por acaso e na qual se destacara rapidamente. Sua experiência pessoal, combinada com seu conhecimento técnico, o tornará uma referência no assunto. Empresas de construção e escritórios de arquitetura o procuravam regularmente para garantir que seus projetos fossem inclusivos e acessíveis para pessoas com deficiência visual. A casa onde morava, um sobrado geminado no bairro de Vila Madalena, havia sido completamente adaptada por ele mesmo. Cada móvel tinha sua posição exata, cada objeto seu lugar específico. Miguel desenvolvera um sistema próprio de organização que lhe permitia ter total autonomia. As paredes eram decoradas com texturas diferentes que o ajudavam a se orientar, e um sistema de som ambiente tocava músicas suaves que criavam uma atmosfera aconchegante. Apesar de ter aprendido a viver com independência, a solidão ainda era sua companheira mais constante. Durante esses anos, Miguel teve alguns relacionamentos, mas nenhum conseguiu preencher o vazio que Helena deixará em seu coração. As mulheres que conhecia eram gentis e compreensivas, mas faltava algo indefinível, uma conexão que ele só havia sentido uma vez na vida. Por mais que tentasse, não conseguia parar de comparar cada nova voz com aquela que permanecia gravada em sua memória como um tesouro precioso. Era como se sua alma estivesse programada para reconhecer apenas uma frequência específica, uma melodia única que só Helena possuía. O sucesso profissional trouxe novas oportunidades. Miguel foi convidado para dar palestras em universidades, participar de congressos internacionais sobre acessibilidade e até mesmo escrever artigos para revistas especializadas. Sua reputação crescia, e com ela veio a necessidade de uma assistente pessoal que pudesse ajudá-lo com a agenda cada vez mais corrida, com a correspondência e com as tarefas administrativas que se acumulavam. Depois de entrevistar várias candidatas, Miguel decidiu que era hora de fazer a contratação. A agência de empregos lhe enviou diversos currículos, mas foi através de uma conhecida em comum que soube de uma candidata especial. Ela é muito competente e tem experiência com pessoas com necessidades especiais, explicou sua amiga Carla pelo telefone. Trabalhou durante 2 anos como cuidadora de um senhor idoso que tinha perdido a visão por diabetes. É muito dedicada e tem uma paciência infinita. Tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Miguel aceitou marcar uma entrevista, esperançoso de que finalmente encontraria alguém que pudesse ajudá-lo a organizar melhor sua rotina cada vez mais complexa. A entrevista foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Miguel preparou uma lista de perguntas e arrumou seu escritório, que ficava no térreo da casa. Era um ambiente profissional, com uma mesa grande de madeira, estantes cheias de livros em braille e alguns equipamentos de tecnologia assistiva. O sistema de som estava tocando uma música instrumental suave, criando um ambiente propício para a conversa. Ele havia pedido para a candidata chegar às 9 horas em ponto, pois valorizava a pontualidade acima de tudo. Quando a campainha tocou exatamente às 9 horas, Miguel sentiu uma pontada de ansiedade. Sempre ficava nervoso com situações novas, especialmente quando precisava conhecer pessoas que trabalhariam intimamente com ele. Caminhou até a porta com passos seguros, sua bengala deslizando suavemente pelo piso de madeira. Bom dia, disse ele, abrindo a porta com um sorriso profissional no rosto. O senhor deve ser Miguel, respondeu uma voz feminina. E então, naquele instante, o mundo de Miguel parou completamente. A voz que acabará de ouvir era impossível de se confundir. Era a mesma voz que o acompanhava em sonhos todas as noites, a mesma que sussurrava palavras de amor em suas memórias mais preciosas. Mais madura, talvez um pouco mais grave do que antes, mas inconfundivelmente a voz de Helena. Seus joelhos quase falharam, seu coração disparou de forma descontrolada, e por um momento ele se sentiu como se estivesse vivendo um sonho impossível. Como poderia ser? Depois de tantos anos, depois de tanta dor e saudade, ela estava ali, na porta de sua casa, falando com ele novamente. Helena! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro carregado de incredulidade e esperança. Do outro lado da porta, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Miguel podia ouvir a respiração dela, podia sentir a tensão no ar, podia perceber que ela também estava em choque. Miguel, ela finalmente respondeu, sua voz agora embargada de emoção. Sou eu. Era ela. Realmente era Helena,
depois de 7 longos anos de separação, de saudade, de perguntas sem resposta. O destino havia tramado o mais improvável dos reencontros. Miguel ficou parado na porta por longos segundos, tentando processar a realidade impossível que se apresentava diante dele. Sua mente, treinada para lidar com situações complexas, parecia ter entrado em curto-circuito. Helena estava ali, do outro lado da soleira, e sua voz, aquela voz que ele jamais esquecera, confirmava que não se tratava de uma cruel ilusão de seus sentidos aguçados. Era realmente ela. Depois de 7 anos de silêncio, 7 anos de saudade que corroía sua alma como ácido lento, ela havia voltado sua vida da maneira mais inesperada possível. Por favor, entre, disse Miguel finalmente, afastando-se da porta e fazendo um gesto para que ela passasse. Sua voz saía mais rouca do que gostaria, traindo a emoção que tentava controlar. Helena hesitou por um momento, e Miguel podia sentir sua incerteza pairando no ar como uma névoa densa. Você tem certeza de que quer me receber? Perguntou ela, e havia nessa pergunta todo o peso da última conversa que tiveram, quando ele a havia mandado embora de sua vida com palavras duras que ainda o assombravam nas madrugadas insones. Tenho, respondeu Miguel, com uma firmeza que surpreendeu a ele mesmo. Precisamos conversar, Helena. Depois de tanto tempo, precisamos conversar. Ela entrou devagar, e Miguel fechou a porta, apoiando-se nela por um momento para recuperar o equilíbrio emocional. O perfume dela era diferente do que lembrava, mais maduro, sofisticado, mas ainda havia algo familiar, algo que despertava memórias profundas de tardes felizes no pequeno café onde se conheceram. Miguel a guiou até o escritório, seus passos automáticos o levando pelo caminho conhecido. Helena o seguiu em silêncio, e ele podia ouvir a textura do tecido de sua roupa roçando suavemente, o som discreto de seus saltos baixos no piso de madeira. Quando chegaram ao escritório, Miguel indicou uma poltrona confortável de couro marrom que ficava de frente para sua mesa. Por favor, sente-se, disse ele, tentando manter um tom profissional, embora soubesse que era impossível tratar aquele encontro como uma simples entrevista de trabalho. Miguel, Helena começou, sua voz carregada de uma emoção contida, eu não sabia que era você. Quando vi o anúncio da vaga, o nome era apenas M. Santana. Pensei que poderia ser qualquer pessoa. Se soubesse. Ela parou, e Miguel podia sentir o peso das palavras não ditas pairando entre eles como fantasmas do passado. Você teria recusado a entrevista? Perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que não conseguia esconder. Não sei, Helena respondeu honestamente. Talvez. Ou talvez eu precisasse vir, mesmo sabendo. Talvez o destino tenha conspirado para este momento. Sentaram-se um diante do outro, separados pela mesa de madeira que parecia pequena demais para conter a imensidão de sentimentos que preenchiam o ambiente. Miguel podia ouvir Helena se acomodando na poltrona, o som discreto de sua respiração, o movimento quase imperceptível de suas mãos ajeitando a roupa. Sua audição treinada captava cada detalhe, pintando em sua mente uma imagem incompleta mas intensa da mulher que continuava sendo seu grande amor, mesmo depois de todos esses anos de separação forçada. Como você tem passado? Perguntou Miguel, e era uma pergunta simples que carregava o peso de 7 anos de curiosidade reprimida. Helena suspirou antes de responder, um som que trouxe de volta 1000 memórias de conversas íntimas que costumavam ter sido difícil, ela admitiu. Depois que saí daqui, tentei continuar a faculdade, mas não conseguia me concentrar. Tranquei o curso por um semestre, depois por outro. Acabei mudando para a enfermagem. Queria ajudar pessoas que estivessem passando por dificuldades, como você estava passando. Miguel sentiu um aperto no coração ao imaginar Helena abandonando seu sonho de estudar literatura por causa do que havia acontecido entre eles. Helena, eu... Começou, mas ela o interrompeu gentilmente. Não foi culpa sua, Miguel. Foi uma escolha minha. A enfermagem me trouxe um propósito diferente. Trabalhei em hospitais, depois como cuidadora particular. Foi assim que ganhei experiência cuidando de pessoas com deficiência visual. Cada paciente que atendia me lembrava de você, e eu tentava dar a eles o cuidado que gostaria de ter te dado. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Miguel podia sentir a presença de Helena ali, tão próxima fisicamente e ao mesmo tempo separada por um abismo de tempo e mágoas não resolvidas. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando entender como processar aquele reencontro impossível.
Durante anos ele havia sonhado com esse momento, havia imaginado o que diria se a encontrasse novamente. Agora que ela estava ali, todas as palavras preparadas pareciam inadequadas diante da complexidade real da situação. E você? Helena perguntou suavemente. Como tem sido sua vida? Ouvi dizer que se tornou um arquiteto respeitado na área de acessibilidade. Miguel sorriu levemente, percebendo que ela havia se informado sobre ele. Consegui encontrar um caminho, respondeu. O trabalho me deu propósito, me ajudou a reconstruir minha autoestima. Mas... Ele pausou, debatendo internamente se deveria ser honesto sobre os sentimentos que nunca havia conseguido enterrar. Mas sempre faltou algo. Sempre faltou você. As palavras de Miguel pairaram no ar como uma confissão que ele havia guardado por 7 longos anos. Helena permaneceu em silêncio por alguns momentos, e Miguel podia ouvir sua respiração se tornar mais intensa, mais carregada de emoção. Quando ela finalmente falou, sua voz estava embargada. Miguel, você não faz ideia de quantas vezes eu pensei em procurá-lo. Quantas noites passei em claro imaginando como seria te encontrar novamente, o que eu diria, como você reagiria. Miguel se inclinou para a frente na cadeira, aproximando-se instintivamente da fonte daquela voz que continuava sendo sua melodia favorita. Por que nunca procurou? Perguntou ele, sem qualquer tom de acusação, apenas com uma curiosidade genuína misturada à dor. Helena suspirou profundamente antes de responder. Por que você me disse para ir embora e nunca mais voltar? Por que você estava tão convencido de que seria um fardo para mim que eu pensei que respeitá-lo fosse a maior prova de amor que eu poderia dar? Foi a decisão mais difícil da minha vida, Miguel. Não passou um único dia sem que eu me arrependesse. Helena, Miguel disse, levantando-se de sua cadeira e contornando a mesa. Ela parou de falar quando o ouviu se aproximar, e Miguel podia sentir a tensão crescendo entre eles. Posso? Perguntou ele, estendendo a mão cautelosamente. Helena entendeu imediatamente o que ele estava pedindo e segurou sua mão. O toque foi eletrizante para ambos. 7 anos de saudade concentrados naquele contato simples e ao mesmo tempo profundamente íntimo. As mãos de Helena estavam diferentes, Miguel percebeu. Mais calejadas, evidenciando anos de trabalho dedicado cuidando de outras pessoas. Mas ainda eram as mesmas mãos que ele lembrava, delicadas e ternas. Você mudou, disse ele, passando os dedos suavemente pela palma de sua mão. Suas mãos contam uma história de trabalho árduo, de dedicação. Você se tornou exatamente a pessoa que eu imaginava que se tornaria, alguém que dedica sua vida a cuidar dos outros. E você também mudou, Helena respondeu, entrelaçando seus dedos com os dele. Sua voz está mais profunda, mais confiante. Posso sentir que você encontrou sua força, que se tornou o homem que sempre soube que poderia ser, mesmo quando você não acreditava nisso. Miguel sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que Helena lembrava perfeitamente, mesmo que ele não pudesse ver a alegria que estava causando nela. Sente-se comigo no sofá, Miguel pediu, indicando o sofá de 3 lugares que ficava do outro lado do escritório. Era um móvel confortável, de couro macio, onde ele costumava relaxar quando estava trabalhando em projetos complexos. Helena concordou, e eles caminharam juntos, ainda de mãos dadas, até se acomodarem lado a lado. A proximidade física despertava memórias intensas, o cheiro de sua pele, a temperatura de seu corpo, a sensação familiar de tê-la por perto. Miguel, Helena disse, virando-se para encará-lo no sofá, preciso te contar algo. Estes 7 anos não foram apenas difíceis por sua ausência. Foram difíceis porque eu nunca consegui amar outra pessoa. Tentei, juro que tentei. Namorei outros homens, alguns muito bons, mas sempre faltava algo. Sempre faltava você. Sua voz estava trêmula agora, carregada de uma vulnerabilidade que Miguel reconhecia da época em que se conheceram. Miguel sentiu o coração acelerar. Durante todos esses anos, ele havia se torturado imaginando Helena apaixonada por outra pessoa, construindo uma família com alguém que pudesse lhe dar tudo o que ele achava que não podia oferecer. Saber que ela havia passado pela mesma solidão, pela mesma incapacidade de seguir em frente, era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Helena, disse ele, soltando sua mão para poder tocar seu rosto. Posso? Ela guiou a mão dele até sua bochecha, e Miguel sentiu as lágrimas que escorriam silenciosamente por sua face. Eram lágrimas de dor acumulada, de saudade,
mas também de alívio. Você está chorando, ele murmurou, passando o polegar delicadamente sob seus olhos para secar as lágrimas. São lágrimas boas ou ruins? Helena riu através do choro, um som que Miguel não ouvia há tanto tempo que havia esquecido como era reconfortante. São todas as lágrimas que eu guardei durante 7 anos, ela respondeu. Lágrimas de tristeza, de saudade, de amor não correspondido, mas também de felicidade por estar aqui com você novamente. São lágrimas de uma mulher que nunca parou de amar o homem que a mandou embora, mesmo sabendo que ele estava apenas tentando protegê-la. Miguel sentiu suas próprias lágrimas começarem a escorrer. Era a primeira vez que chorava desde o acidente, a primeira vez que permitia que suas emoções fluíssem livremente. Eu fui um idiota, Miguel sussurrou, aproximando seu rosto do dela. O maior idiota do mundo. Pensei que estava te protegendo, mas estava apenas sendo covarde. Estava com tanto medo de ser um fardo que acabei causando dor para os dois. Helena, me perdoa? Consegue me perdoar por ter desperdiçado 7 anos das nossas vidas? Helena colocou a mão sobre a dele, que ainda estava em seu rosto. Não há nada para perdoar, Miguel. Você estava machucado, assustado, lidando com uma mudança radical em sua vida. Eu entendo. Sempre entendi. O escritório de Miguel havia se transformado numa cápsula do tempo onde 7 anos de separação pareciam desaparecer como névoa matinal. Sentados lado a lado no sofá de couro, Helena e Miguel redescobriam a intimidade que pensavam ter perdido para sempre. As lágrimas que escorriam pelos rostos de ambos não eram mais de dor, mas de um alívio profundo, como se finalmente pudessem soltar um peso que carregavam há tanto tempo. Helena, Miguel disse, suas mãos ainda acariciando delicadamente o rosto dela, preciso te contar algo. Durante todos esses anos, toda noite antes de dormir, eu fechava os olhos e ouvia sua voz. Lembrava de cada conversa que tivemos, de cada risada, de cada palavra carinhosa. Sua voz se tornou minha oração, minha música de ninar, minha companhia nos momentos mais solitários. Foi o que me manteve são quando pensei que enlouqueceria de saudade. Helena segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a ficar parado enquanto absorvia cada palavra. E eu, disse ela, passei todos esses anos procurando sua voz em multidões. Cada vez que ouvia alguém rindo de uma forma que me lembrava você, meu coração disparava. Cada vez que escutava seu nome sendo chamado em algum lugar público, eu me virava esperando te encontrar ali. Você se tornou um fantasma que me acompanhava por toda parte. Miguel sorriu através das lágrimas. Um fantasma que se recusava a ser exorcizado, disse ele. Helena, eu preciso te falar sobre algo mais. Estes anos me ensinaram muito sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa na vida. A cegueira, que no início eu vi como uma maldição, acabou me trazendo presentes inesperados. Meus outros sentidos se aguçaram de tal forma que consigo perceber coisas que antes passavam despercebidas. Posso ouvir o sorriso na voz das pessoas, posso sentir emoções através do tom de voz, posso até mesmo perceber quando alguém está mentindo. E o que você percebe na minha voz agora? Helena perguntou, curiosa e um pouco nervosa com a resposta. Miguel inclinou a cabeça, concentrando-se completamente nos sons que ela produzia. Ouço amor, disse ele lentamente. Ouço saudade, alívio, esperança. Mas também ouço medo. Você está com medo de que eu a mande embora novamente. Helena soluçou baixinho, impressionada com a precisão da percepção dele. Tenho medo sim, admitiu. Tenho medo de que tudo isso seja apenas um sonho, de que você ainda me veja como um fardo do passado. Miguel se virou completamente para ela no sofá, pegando suas 2 mãos nas suas. Helena, olhe para mim. Eu sei que você está me olhando, posso sentir seus olhos em mim. Escute bem o que vou dizer, eu não sou mais o homem assustado e amargurado que você conheceu naquele hospital. Aprendi a viver com dignidade, encontrei meu propósito, construí uma vida que tem significado. Mas acima de tudo, aprendi que você tinha razão desde o começo. O amor verdadeiro não vê defeitos como obstáculos intransponíveis. Ele os transforma em oportunidades de crescimento mútuo. Helena estava chorando novamente, mas agora eram lágrimas de pura felicidade. Miguel, disse ela, você quer saber por que realmente vim trabalhar como cuidadora? Não foi apenas pela experiência profissional.
Foi porque cada pessoa que cuidei me dava a oportunidade de praticar o amor que queria ter dado para você. Cada curativo que fiz, cada medicação que administrei, cada palavra de encorajamento que ofereci, tudo isso era uma forma de amar você através de outras pessoas. A revelação emocionou Miguel profundamente. Ele nunca havia imaginado que Helena tivesse encontrado uma maneira tão bela e altruísta de lidar com a separação deles. Você transformou nossa dor em cura para outros, disse ele, maravilhado. Helena, isso é a coisa mais linda que já ouvi. Você pegou o amor que sentia por mim e o multiplicou, espalhando para pessoas que precisavam. Isso não te torna uma santa, torna você exatamente a mulher por quem me apaixonei, alguém capaz de transformar sofrimento em compaixão. E você, Helena respondeu, transformou sua deficiência em uma missão de vida. Quantas pessoas já se beneficiaram dos projetos que você desenvolveu? Quantos deficientes visuais conseguem navegar pelo mundo com mais facilidade graças ao seu trabalho? Nós dois pegamos nossa dor e a transformamos em algo útil para o mundo. Talvez por isso o destino tenha conspirado para nos reunir novamente. Miguel sorriu, um sorriso largo e genuíno que Helena não via há 7 anos. Então, disse ele, o que fazemos agora? Como dois adultos que cresceram através da dor, que aprenderam a amar através da ausência, que se tornaram pessoas melhores justamente por terem se perdido. Helena riu, aquela risada cristalina que ele jamais esquecera. Acho que começamos devagar, disse ela. Primeiro, precisamos ser honestos sobre quem nos tornamos. Depois, precisamos descobrir se ainda somos compatíveis como as pessoas que somos hoje. E se formos compatíveis? Miguel perguntou, esperançoso. Se descobrirmos que o amor ainda está aqui, mais maduro e forte do que antes. Helena se aproximou dele no sofá, até seus rostos ficarem bem próximos. Então, sussurrou ela, construiremos juntos a vida que o destino nos roubou há 7 anos. Mas desta vez, construiremos sobre uma base sólida de autoconhecimento, maturidade e amor verdadeiro. Miguel sentiu o coração acelerar com a proximidade dela. Podia sentir o calor de sua respiração, o perfume suave de sua pele, a presença magnética que sempre o atraíra como um imã. Helena, disse ele, posso te beijar? Depois de 7 anos, posso finalmente te beijar novamente. A resposta dela veio em forma de ação. Ela fechou a distância entre eles, pressionando seus lábios contra os dele num beijo que continha toda a saudade, todo o amor não expresso, toda a esperança de um futuro juntos. O beijo durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, como se tivessem emergido de um mergulho profundo nas águas do passado e do futuro simultaneamente. Miguel encostou sua testa na dela, seus olhos fechados procurando absorver cada sensação daquele momento que havia sonhado tantas vezes. Eu havia esquecido como seus beijos sabem, murmurou ele. Doce como mel, mas com uma intensidade que me deixa tonto. Helena riu baixinho, passando os dedos pelos cabelos dele, que estavam ligeiramente grisalhos nas têmporas, uma mudança que ela achou charmosa e que falava dos anos que haviam se passado. E eu havia esquecido como você beija com toda a alma, disse ela. Como se cada beijo fosse uma declaração de amor completa. Eles permaneceram abraçados no sofá, redescobrindo a sensação de estarem juntos, de pertencerem um ao outro de uma forma que transcendia o tempo e as circunstâncias. Helena, Miguel disse após alguns minutos de silêncio confortável, preciso te fazer uma pergunta, e quero que seja completamente honesta comigo. Você realmente quer trabalhar como minha assistente, ou isso seria complicado demais? Porque preciso que saiba que, independentemente do que decidirmos sobre nosso relacionamento pessoal, você sempre terá um lugar na minha vida. Mas não quero que se sinta obrigada a misturar trabalho com nossos sentimentos. Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Era uma situação complexa, sem dúvida, mas também poderia ser uma oportunidade única de reconstruir sua relação gradualmente. Na verdade, disse ela, acho que seria perfeito. Podemos passar tempo juntos de forma natural, sem a pressão de um relacionamento instantâneo. Posso te ajudar profissionalmente enquanto redescobrimos quem somos um para o outro. E, honestamente, não conheço ninguém melhor do que você para trabalhar. Sua dedicação, sua inteligência, sua sensibilidade, essas qualidades que me fizeram me apaixonar por você ainda estão todas aqui, apenas mais refinadas. Miguel sorriu, sentindo um alívio imenso.
A ideia de ter Helena por perto todos os dias, de ouvir sua voz constantemente, de compartilhar seu trabalho com ela, parecia um presente dos céus. Então está decidido, disse ele. Helena Carvalho, você está oficialmente contratada como minha assistente pessoal. Quando você pode começar? Helena riu, beijando-o levemente no rosto. Que tal agora mesmo? Posso ver uma pilha de correspondência na sua mesa que está gritando por atenção, e sua agenda parece estar um caos total. Nos dias que se seguiram, Helena se adaptou rapidamente à rotina de trabalho de Miguel. Ela organizou seu escritório com uma eficiência impressionante, criando sistemas que complementavam perfeitamente os métodos que ele havia desenvolvido. Miguel ficou fascinado vendo como Helena compreendia intuitivamente suas necessidades profissionais, antecipando problemas e oferecendo soluções antes mesmo que ele percebesse que precisava delas. Mais importante ainda, a presença constante de Helena trouxe uma alegria para a casa de Miguel que ele não sentia desde o acidente. O som de sua voz ecoando pelos cômodos, suas risadas pontuando o dia, o ruído suave de seus passos subindo e descendo as escadas, tudo isso transformou a casa silenciosa num lar cheio de vida. Miguel se pegava sorrindo sem motivo aparente, apenas pelo prazer de tê-la ali. Helena, por sua vez, redescobria o Miguel que havia se apaixonado anos atrás, mas agora multiplicado por uma maturidade e uma sabedoria que o tornavam ainda mais atraente. Ela admirava a forma como ele conduzia suas reuniões de trabalho, sempre respeitoso mas firme, como explicava conceitos complexos de acessibilidade para clientes leigos, como tratava cada projeto como se fosse uma missão pessoal de tornar o mundo mais inclusivo. 3 semanas depois do reencontro, enquanto trabalhavam juntos numa proposta para um grande shopping center, Helena parou no meio de uma frase e disse: Miguel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele levantou a cabeça dos papéis em braille que estava revisando. Claro, qualquer coisa. Helena hesitou por um momento antes de continuar. Você ainda sente algum ressentimento em relação ao acidente? Ainda se pergunta como sua vida seria se aquele dia não tivesse acontecido? A pergunta pegou Miguel de surpresa. Era algo que ele não pensava há muito tempo, mas que certamente havia o consumido nos primeiros anos após o acidente. Sabe, disse ele lentamente, durante muito tempo eu vivi no e se. E se eu não tivesse saído correndo naquele dia? E se tivesse olhado antes de atravessar a rua? E se o motorista não estivesse distraído? Mas com o tempo, percebi que essas perguntas não levavam a lugar nenhum. Elas só me mantinham preso no passado. Helena se aproximou da mesa dele, sentando-se na beirada como costumava fazer quando queriam ter uma conversa mais íntima. E agora? Como você se sente em relação ao acidente? Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Agora eu vejo que, por mais estranho que possa parecer, o acidente foi uma parte necessária da minha jornada. Não que eu desejasse que acontecesse, mas ele me moldou de formas que eu nunca teria imaginado. Me tornou mais empático, mais determinado, mais consciente do que realmente importa na vida. E me fez valorizar ainda mais as coisas que não posso ver, continuou ele, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Como sua voz, que se tornou ainda mais preciosa porque é uma das poucas coisas que permaneceu exatamente igual do passado. Como seu toque, que agora percebo com uma intensidade que jamais tive antes. Como sua presença, que posso sentir mesmo quando você está em silêncio do outro lado da sala. Helena segurou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Miguel, disse ela suavemente, você sabe que eu te amo exatamente como você é agora, não é? Não amo a memória do homem que você era antes do acidente. Amo o homem em quem você se transformou. Amo sua força, sua sabedoria, sua capacidade de encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Você não é uma versão diminuída de quem era antes, você é uma versão mais completa. As palavras de Helena tocaram Miguel de uma forma profunda. Durante anos ele havia se visto como uma sombra de quem era antes, como alguém que havia perdido uma parte essencial de si mesmo. Ouvir Helena dizer que ela o amava não apesar de suas limitações, mas incluindo-as como parte integral de quem ele havia se tornado, foi uma revelação libertadora. Helena, disse ele, levantando-se e puxando-a para um abraço apertado, eu te amo. Te amo de uma forma que nem sei explicar. É como se você fosse a música que minha alma estava procurando há anos, a melodia que completa a sinfonia da minha vida. Helena se aconchegou em seus braços,
sentindo-se finalmente em casa depois de 7 anos de exílio emocional. 6 meses haviam se passado desde o reencontro, e a vida de Miguel e Helena havia se entrelaçado de forma natural e harmoniosa. A rotina de trabalho criará uma intimidade cotidiana que permitiu que eles se redescobrirem gradualmente, sem pressas ou expectativas irreais. Helena havia se mudado para um apartamento a 2 quadras da casa de Miguel, uma distância que preservava a independência de ambos mas permitia encontros frequentes e espontâneos. A relação profissional entre eles funcionava perfeitamente. Helena havia se tornado muito mais do que uma assistente, era uma verdadeira parceira de negócios. Sua formação em enfermagem trouxe uma perspectiva valiosa para os projetos de acessibilidade, especialmente quando trabalhavam em hospitais ou clínicas. Ela entendia as necessidades específicas de pessoas com diferentes tipos de limitações físicas de uma forma que complementava perfeitamente a expertise técnica de Miguel. Numa manhã ensolarada de sábado, enquanto tomavam café da manhã no jardim da casa de Miguel, um espaço que Helena havia ajudado a reorganizar para torná-lo mais acessível e aconchegante, Miguel trouxe à tona um assunto que vinha pensando semanas. Helena, disse ele, segurando a xícara de café entre as mãos e aproveitando o calor do sol no rosto, tenho pensado muito sobre nosso futuro. Não só como casal, mas como parceiros de vida em todos os sentidos. Helena parou de passar geleia no pão e olhou para ele com atenção. Havia algo no tom de voz dele que sugeria uma conversa importante. Que tipo de futuro você tem em mente? Perguntou ela, curiosa e um pouco ansiosa. Miguel sorriu, aquele sorriso que ela tanto amava e que iluminava todo o seu rosto. Quero que construamos algo juntos. Algo maior do que nós dois individualmente. Tenho pensado em expandir meu trabalho, talvez abrir uma empresa especializada em consultoria de acessibilidade. E quero que você seja minha sócia, não apenas minha assistente. A proposta surpreendeu Helena. Durante esses meses trabalhando com Miguel, ela havia descoberto uma paixão pela área de acessibilidade que nunca soube que existia. Ver o impacto real que o trabalho deles tinha na vida das pessoas, participar de projetos que literalmente mudavam a capacidade de deficientes se locomoverem pelo mundo, havia despertado nela um senso de propósito que ia muito além do amor que sentia por Miguel. Miguel, disse ela, levantando-se da cadeira e caminhando até ele, isso é sério? Você realmente quer que sejamos sócios? Ele segurou as mãos dela, puxando-a para sentar no braço de sua cadeira. Completamente sério. Helena, você tem um talento natural para isso. Suas ideias são inovadoras, sua sensibilidade para as necessidades das pessoas é excepcional, e sua formação em saúde nos dá uma vantagem competitiva que nenhuma outra empresa de arquitetura tem. Mas mais do que isso, quero construir algo contigo. Quero que nosso amor se transforme em um legado que ajude milhares de pessoas. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. A ideia de unir suas vidas não apenas romanticamente, mas também profissionalmente, criando algo que combinasse as paixões e talentos de ambos, parecia um sonho impossível tornando-se realidade. Sim, disse ela, beijando-o suavemente. Sim, quero ser sua sócia. Quero construir esse futuro contigo. Eles passaram o resto da manhã planejando detalhes da futura empresa. Miguel já havia pensado em muitas coisas. O nome seria Santana e Carvalho Acessibilidade. Eles precisariam de um escritório maior, talvez contratar mais alguns funcionários especializados. Helena contribuiu com ideias sobre como expandir os serviços, talvez incluindo treinamento para profissionais de saúde sobre como lidar com pacientes com deficiência visual. Sabe o que mais me emociona nessa ideia? Helena disse, aninhando-se no colo dele enquanto faziam planos. É que estaremos transformando nossa história pessoal em algo que pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passamos. Casais que enfrentam desafios similares ao nosso poderão ver que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar juntos. Miguel concordou, acariciando os cabelos dela. E imagine quantos jovens que acabaram de perder a visão poderão se beneficiar de projetos que criamos pensando na experiência que eu tive. Quantas famílias não precisarão passar pela mesma dor que nossos pais passaram porque existirão espaços mais acessíveis, recursos mais adequados. A conversa foi interrompida pelo toque do telefone. Era a mãe de Miguel, que ligava para convidá-los para o almoço de domingo. Claro, mãe, estaremos lá, respondeu Miguel. E mãe? A Helena tem uma novidade para contar para vocês. Depois que desligou, Helena o repreendeu brincando. Miguel,
Você nem me perguntou se eu queria contar sobre a sociedade para seus pais ainda. Ele riu, puxando-a para mais perto. Desculpe, é que estou tão empolgado que quero contar para todo mundo. Meus pais vão ficar loucos de felicidade. Eles sempre gostaram muito de você. E seus pais sabem que nós. Helena começou, um pouco envergonhada. Que voltamos a nos relacionar. Miguel assentiu. Sabem sim. Minha mãe chorou quando contei. Disse que sempre soube que éramos feitos um para o outro e que o tempo só confirmou isso. Meu pai, do jeito pragmático dele, apenas disse: que bom, filho. Era óbvio que vocês ainda se amavam. Eles ficaram esperando você aparecer para o almoço de domingo há meses. Helena riu, imaginando a reação dos pais de Miguel. Ela sempre havia tido uma relação muito carinhosa com eles, e saber que havia sido bem recebida de volta na família a enchia de alegria. E meus pais? Perguntou ela. Você gostaria de conhecê-los? Eles moram no interior, mas sempre perguntam sobre você quando ligo. Miguel sorriu. Claro que quero conhecê-los. Na verdade, estava pensando que poderíamos fazer uma viagem para lá no próximo fim de semana. Quero pedir a bênção deles. Pedir a bênção para quê? Helena perguntou, embora suspeitasse da resposta. Miguel ficou sério por um momento, depois sorriu de forma travessa. Para casar com a filha deles, é claro. Ou você achou que eu ia deixar você escapar novamente? Helena sentiu o coração acelerar. Embora esperasse que esse momento chegasse, ouvir Miguel falar sobre casamento de forma tão natural a emocionou profundamente. Miguel Santana, disse ela, fingindo estar chocada, você está me pedindo em casamento no meio de uma conversa sobre negócios? Ele riu, levantando-se com ela no colo e girando pelo jardim. Estou pedindo em casamento no meio da nossa vida, que é exatamente onde deveria ser. Helena Carvalho, quer casar comigo e ser minha sócia na vida e nos negócios? A resposta dela veio em forma de beijos apaixonados que selaram não apenas seu sim, mas todo o futuro que construiriam juntos. 2 anos depois do reencontro, numa manhã ensolarada de outubro, Helena acordou ao som da voz de Miguel cantarolando no chuveiro. Era uma melodia que ela não conhecia, provavelmente algo que ele havia inventado na hora, mas que soava como a música mais bela do mundo para seus ouvidos apaixonados. Sorriu, esticando-se na cama que agora dividiam no apartamento que compraram juntos, um espaço luminoso e completamente acessível que haviam projetado como sua primeira obra em conjunto. A empresa Santana e Carvalho Acessibilidade havia se tornado um sucesso surpreendente. Em apenas 1 ano e meio de funcionamento, já haviam assinado contratos com 3 grandes construtoras, desenvolvido projetos para 2 hospitais públicos e criado um programa de treinamento para profissionais de saúde que estava sendo replicado em várias cidades do país. O que começou como um sonho compartilhado num café da manhã de sábado, havia se transformado numa empresa próspera que empregava 12 pessoas. Helena se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua. Dali a 3 horas seria a inauguração do seu projeto mais ambicioso até então, um centro de reabilitação para pessoas com deficiência visual que combinava arquitetura inovadora com um programa de treinamento revolucionário. O projeto havia levado 8 meses para ser concluído e representava tudo aquilo em que eles acreditavam sobre autonomia, dignidade e inclusão. Nervosa? Perguntou Miguel, saindo do banheiro já vestido com um terno elegante. Helena se virou para admirá-lo. Aos 32 anos, Miguel estava mais bonito do que nunca. A confiança que havia adquirido nos últimos anos, combinada com a felicidade de viver uma vida plena ao lado da mulher que amava, havia dado a ele um charme irresistível. Um pouco, admitiu ela. E você? Miguel se aproximou, ajustando a gravata com movimentos precisos que haviam se tornado automáticos. Ansioso, disse ele, puxando Helena para um abraço matinal. Mas não pelo evento em si. Estou ansioso para ver a reação das pessoas quando descobrirem tudo o que conseguimos criar juntos. Helena sorriu, ajeitando a gola do paletó dele. Sabe o que mais me orgulha nesse projeto? Perguntou ela. É que cada detalhe foi pensado com base na sua experiência, nas dificuldades que você enfrentou, nas soluções que você desenvolveu. É como se estivéssemos transformando sua jornada pessoal em uma ponte para outras pessoas atravessarem o mesmo rio com mais facilidade. Miguel beijou o topo da cabeça dela, inalando o perfume dos cabelos que se tornará seu aroma favorito no mundo.
E cada detalhe também foi pensado com o carinho e a dedicação que você sempre demonstrou cuidando de pessoas. Helena, às vezes quando estou trabalhando, paro e penso em como tudo isso começou. Um acidente terrível, uma separação dolorosa, anos de solidão, e no final, tudo conspirou para nos trazer de volta um para o outro mais maduros, mais preparados para construir algo realmente significativo juntos. Durante o café da manhã, eles revisaram os detalhes da inauguração pela última vez. Haveria um discurso de abertura do prefeito, uma palestra de Miguel sobre arquitetura inclusiva, uma demonstração prática das facilidades do centro e, por fim, uma apresentação sobre os próximos projetos da empresa. Miguel, Helena disse, servindo café para ambos, quero te contar algo que nunca contei. Lembra do dia em que nos reencontramos, quando você perguntou por que eu nunca havia te procurado? Miguel assentiu, pegando a xícara com cuidado. Lembro perfeitamente. Você disse que respeitou minha decisão de que você deveria ir embora. Helena se sentou ao lado dele na mesinha da cozinha. Foi verdade, mas não foi toda a verdade. A verdade completa é que algumas vezes eu tentei te procurar. 3 vezes, para ser exata. A primeira foi 2 anos depois do acidente. Cheguei até a porta do seu prédio antigo, mas não tive coragem de tocar a campainha. Miguel parou de beber o café, totalmente concentrado no que ela estava dizendo. A segunda vez foi 4 anos depois, continuou Helena. Eu soube através de conhecidos em comum que você havia se tornado um arquiteto respeitado. Fui até seu escritório, vi você através da vidraça conversando com clientes. Você parecia tão confiante, tão realizado, que pensei que talvez fosse melhor não atrapalhar sua vida nova. Miguel segurou a mão dela, percebendo a emoção crescente em sua voz. E a terceira vez? Perguntou ele suavemente. Helena sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. A terceira vez foi 6 meses antes de nos reencontrarmos. Eu estava passando uma fase muito difícil, questionando todas as minhas escolhas de vida. Vim até sua casa, esta mesma rua onde você morava antes de nos mudarmos juntos. Fiquei parada na esquina por 1 hora, reunindo coragem. Quando finalmente decidi bater na porta, vi você saindo com uma mulher. Miguel franziu a testa, tentando lembrar. Ah, disse ele, devia ser a Carla, uma fisioterapeuta com quem saía algumas vezes. Não deu em nada sério. Helena assentiu. Eu sei disso agora, mas naquele momento pensei que você havia encontrado alguém especial. Voltei para casa chorando, mas também com uma sensação estranha de paz. Pelo menos você parecia feliz, não estava sozinho como eu imaginava. Helena, Miguel disse, levantando-se e puxando-a para um abraço apertado, me perdoa por você ter passado por isso sozinha. Se eu soubesse. Ela o interrompeu com um beijo suave. Não precisa pedir desculpas. Estou contando isso porque quero que saiba que o destino realmente conspirou para nos reunir no momento certo. Se tivéssemos nos reencontrado em qualquer uma daquelas outras vezes, talvez não estivéssemos prontos. Talvez ainda carregássemos mágoas ou expectativas irreais. Miguel concordou, reconhecendo a sabedoria por trás das palavras dela. Você tem razão. Hoje somos 2 pessoas completas que escolheram estar juntas, não 2 metades procurando se completar. Isso faz toda a diferença. Helena sorriu, limpando as lágrimas que haviam escorrido. E agora, disse ela, vamos inaugurar nosso centro e mostrar ao mundo o que 2 pessoas que se amam de verdade podem construir quando trabalham juntas. A inauguração foi um sucesso absoluto. Mais de 200 pessoas compareceram, incluindo autoridades municipais, profissionais de saúde, arquitetos, famílias de deficientes visuais e representantes da imprensa. Miguel fez um discurso emocionante sobre como sua própria jornada havia inspirado cada detalhe do projeto. E Helena apresentou os programas de treinamento com uma paixão que contagiou toda a audiência. Ao final do dia, quando todos os convidados haviam partido e eles estavam sozinhos no centro vazio, Miguel e Helena caminharam pelos corredores silenciosos, absorvendo a magnitude do que haviam criado. Helena, Miguel disse, parando no meio do hall principal, você ouve isso? Ela parou também, prestando atenção. Ouço o quê? Perguntou ela. O eco das nossas vozes, respondeu ele. Este lugar foi construído com tanto amor que até o som parece mais caloroso aqui dentro. Helena riu, aquela risada cristalina que continuava sendo a música favorita de Miguel.
Sabe o que eu ouço? Disse ela. Ouço o futuro. Ouço as vozes das centenas de pessoas que vão passar por aqui, que vão aprender a navegar pelo mundo com mais confiança, que vão descobrir que suas limitações não definem quem são. Miguel a puxou para o centro do hall, onde a acústica era perfeita. Helena Carvalho Santana, disse ele. Ela havia adotado o sobrenome dele depois do casamento 6 meses antes. Eu te amo. Te amo com uma intensidade que cresce a cada dia, com uma gratidão que não cabe no meu peito, com uma certeza que me dá forças para enfrentar qualquer desafio. Você transformou minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. E você? Helena respondeu, abraçando-o no meio do hall iluminado pela luz suave do entardecer que entrava pelas janelas. Me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que cresce através das dificuldades, que se fortalece com o tempo, que transforma duas vidas individuais em uma história única. Miguel, eu te amo não apesar de tudo que passamos, mas por causa de tudo que passamos. Nossa dor nos moldou, nossa separação nos preparou, e nosso reencontro nos completou. Enquanto se beijavam no centro que simbolizava tudo o que haviam construído juntos, Miguel pensou em como a vida era surpreendente. Ele havia perdido a visão num acidente trágico, mas havia ganho uma percepção mais profunda sobre o que realmente importa. Havia perdido Helena por sua própria decisão equivocada, mas a havia reencontrado no momento perfeito para construírem algo ainda mais belo juntos. E agora, parado ali com a mulher que amava, numa obra que representava o melhor de ambos, Miguel sabia que sua história havia se tornado exatamente o que deveria ser, um testemunho de que o amor verdadeiro encontra sempre um caminho de volta, de que a adversidade pode ser transformada em propósito, e de que algumas vozes ecoam no nosso coração para sempre, guiando-nos de volta para casa mesmo quando perdemos o caminho. Para sempre, sua voz, sussurrou Miguel no ouvido de Helena, repetindo as palavras que havia dito a ela na carta de amor que escreveu em braille como presente de casamento. Para sempre, meu amor, ela respondeu, e suas vozes se misturaram no eco do hall, criando uma harmonia perfeita que resumia tudo o que haviam vivido, perdido, reencontrado e construído juntos.